A empresa de inteligência mais representativa do mercado imobiliário brasileiro está sempre presente. Seja em debates, dados de mercado, palestras ou cursos, nós compartilhamos informações visando garantir o sucesso de seus empreendimentos. Somos referência em pesquisa e consultoria para o mercado imobiliário e construção civil, e nosso objetivo é te auxiliar na tomada de decisões mais assertivas. Com o apoio de parceiros de associações, entidades e empresários, que são grandes nomes do setor, nós promovemos inteligência. Seja qual for o segmento, conte com a Brain para gerar inteligência para o seu negócio. Acesse o site e saiba mais. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui com os nossos convidados, é um prazer estar com a Brain mais uma vez, né? O pessoal do Marcelo, a Brain é uma grande parceira nossa e a Brain tem trazido para o Brasil, tá? E principalmente para a Brainter, né? Muito conteúdo, e conteúdo é importante para todo mundo, para a gente ter uma ideia e uma assertividade para onde está indo o mercado, como está o mercado, como é que as pessoas estão se sentindo em determinados momentos do Brasil, se é hora de comprar, não é a hora de compra, eles vão aguardar a compra, quais são as expectativas, quais são os tamanhos de imóvel, aquilo que as pessoas querem. Então, isso é um trabalho que é muito importante, para todos os nossos associados. A Brain, que ela tem 64 associados hoje a nível Brasil. Nós estamos, então, já temos 9 anos de fundação, vamos fazer 10 anos no ano que vem. Então, para nós é muito importante termos um parceiro como a Brain. Queria também aqui agradecer ao Guilherme da Longitude, ao Leonardo da Yoshi, ao Alex lá de BH, da Patrimar, Renato Avelar, que é nosso diretor técnico, a Eduarda Tolentino, que é da BRZ, que faz um excelente trabalho lá no Sul, a Sofia da Mitre também, obrigado por estar participando com a gente. Então, a gente vai ter aqui acho que uma manhã bastante interessante, a gente tem algumas coisas no mercado e são muito positivas, é importante ressaltar os aspectos positivos do mercado. Por exemplo, a gente tem visto a renda das pessoas subir, e o custo de construção, que ele foi muito afetado pela desordem da cadeia produtiva durante que aconteceu pós-pandemia, hoje a gente está ficando um pouco mais comportado, o INCC está mais comportado, mas ainda estima-se o INCC para o ano que vem eu acho que deve ficar em torno de talvez de 7%, mas com certeza nós estamos falando de um INCC abaixo de 2 dígitos. Lembrando que o INCC aqui, em acumulado 12 meses em julho de 2021, ele chegou a 17%. Isso é muito ruim para o comprador final, né? Isso é uma coisa que acaba afetando no preço do imóvel e o comprador ele vai ter que se readequar a isso, ou tomando um financiamento maior do que ele esperava tomar, ou tomando financiamento num prazo mais longo, certo? Ou, eventualmente, no limite, indo para o imóvel de uma metragem um pouquinho menor para que ele possa se adequar aos preços de mercado. Mas, quando eu falo de preço de mercado, eu sempre gosto de dizer que, apesar da gente falar dos preços no Brasil, os preços nas grandes cidades brasileiras eles são muito defasados. A cidade de São Paulo é uma cidade que tem uma estatística, se não me engano, ela está em número 257, o preço por metro quadrado. E aí não adianta a gente falar, se o dólar for 4, ainda está atrás. Então a cidade, quando a gente olha cidades do mundo, comparado, por exemplo, com a cidade de São Paulo, nós estamos muito defasados. Isso quer dizer que o Brasil, que eu acredito que vai dar certo, tá certo? No futuro, a gente tendo uma inflação controlada, um crescimento, aumento de poder aquisitivo, eu não tenho dúvida que isso vai mostrar que nós estamos essa defasagem do mundo vai trazer o quê? Vai trazer uma correção do valor do imóvel. Tá? Essa correção do valor do imóvel deverá acontecer, sim,
e aí nós subiremos nesse ranking comparativamente com outras cidades do mundo. Ou seja, o Brasil, no jargão popular, o Brasil ainda está barato, ainda tem preços bons. Então, eu queria hoje, então, desejar uma excelente manhã aqui para a gente, e acho que agora eu passo a palavra para o Renato Blomonaco, que é o nosso diretor técnico aqui da Brainc. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos pela presença. O França falou, a gente essa semana bateu a marca de 64 associados. Uma das empresas que entrou esse ano aí, a própria Longitude aí do Guilherme. Muito obrigado aí, Guilherme. Também aí agradecer aí a Eduarda, que chegou aí a marca de 100 empreendimentos esse ano, né? Até conseguir participar aí de um empreendimento bem interessante, eles lançaram em Autolance via Metaverso em São Paulo, uma iniciativa bem legal aí, muito obrigado aí, parabéns, Eduarda. E é claro, né, o Alex nem precisa falar, empreendimentos no Rio de sucesso, e a Sofia, fazendo um grande trabalho na parte de vendas da Mitre, e o Leonardo também aí com empreendimentos aí no Paraná, interior de São Paulo. Acho que estamos aqui com 5 grandes vencedores, com certeza, aqui, acho que nessa manhã, né? E acho que o mercado ele começou bem desafiador esse ano, mas ele foi se mostrando, acho que a gente foi conseguindo vitórias ao longo do ano, desafiador com custos, principalmente, teto de Casa Verde e Amarela, mas a gente conseguiu ir melhorando as condições do Casa Verde e Amarela. Acho que eu fiz uma conta aqui, quando a gente fala de affordability, acho que tudo que foi feito colocou mais de 1 milhão de famílias elegíveis a crédito imobiliário. Então, assim, a gente conseguiu uma inclusão significativa de pessoas no Casa Verde e Amarela. Acho que esse é um pouco o trabalho da Brainc. E acho que temos um ano aí que desemprego melhorando, inflação começando a se comportar um pouco mais, ainda no contexto de desordenamento de cadeia produtiva que estão se arrumando. Já estamos com desemprego hoje abaixo de 9%, coisa que a gente não via desde 2015. Então, eu vejo a economia um pouco melhor, e acho que essa pesquisa que vai ser mostrada aí pelo Marcelo, ela é muito interessante, que ela mostra quem quer comprar agora, e os entraves para uma pessoa não comprar agora. Então, com isso, dá para fazer uma leitura muito interessante do mercado, que acho que cada pessoa no seu segmento, seja ele econômico, seja alto padrão, vai conseguir fazer isso de uma forma bem interessante. A pesquisa eu gosto muito pela riqueza de dados, pela forma exploratória com que a Brain faz, porque a gente faz entrevista em quase 1.000 pessoas, e de fato é a opinião dessas pessoas que conseguem, e aí acaba sendo nesse questionário que você pega as tendências de mercado. Então, acho que vão ter dados muito legais aí para a gente poder explorar e que vão ser depois passados a outros associados até com mais profundidade. Então, aí. É isso. Tá ótimo, Renato. Então, agora eu assumo aqui a batuta de conversar com essas feras, né? Antes disso, queria agradecer ao França, né, por essa parceria, França. Essa parceria realmente orgulha a toda a Brain, né? Queria realmente agradecer aí a você, queria agradecer ao Renato, que transcende um pouco a nossa relação comercial, né? A gente já tem uma relação de amizade e isso nos dá muito prazer, né? Queria mandar um abraço para a Fran, ela não está aparecendo aqui, mas ela está sempre com a gente, então a Fran é uma pessoa muito especial mesmo. E aí, começar esse bate-papo dizendo que a gente tem uma oportunidade ímpar de falar com essas feras, né? Falar com o Leonardo. Eu estive com o Leonardo aí num evento na semana passada, é sempre um prazer estar junto com uma empresa como a Yoshi, estar junto com o Guilherme da Longitude. A gente estava batendo um papo aqui, falando um pouquinho que eu já tinha ido ao escritório dele, que eu fui a Indaiatuba, uma cidade maravilhosa, né? Tive o prazer de ontem à noite estar com o Alex Veiga, né? Parabenizá-lo pelo prêmio destaque aqui da DEME Rio de Janeiro, estivemos juntos no evento, né? E aí, Eduarda e todo o potencial da BRZ e tudo que ela faz e tudo que a gente vê acontecendo, e a Sofia mandando aí, né, dentro da Mitre, no espaço de tudo que vocês fazem, que realmente é muito legal e icônico. Então, acho que é uma oportunidade ímpar de a gente bater um papo, mostrar uma pesquisa super fresquinha, acabou de sair essa pesquisa na parceria Abrainc, Brain, então nós vamos fazer isso, só que eu não quero só mostrar a pesquisa, eu vou começar com um pouquinho das informações e aí chamar essas feras para bater papo. Afinal de contas, a gente não está aqui só para ver slide, a gente está aqui para bater um papo com todos eles. Por favor, vamos começar aí com a apresentação. Enquanto o meu pessoal está colocando a tela aí, eu só queria fazer
um convite a todos, né? Eu sei que quem está aqui já curte a Brain aí nas nossas mídias sociais, já nos segue, sabe da quantidade de conteúdo que a gente produz para todo o mercado, mas não vale só nos seguir, tem que curtir, clicar lá no joinha, fazer, aproveitar, indicar, compartilhar, porque isso realmente é um rastilho de pólvora. A gente quer que o conteúdo seja disseminado para a maior quantidade de gente possível. O próximo slide aí, a gente vai apresentar um pouquinho, falar só um pouquinho rapidamente da Brain, né? A Brain é hoje a empresa mais representativa de mercado em todo o país, né? Nós atuamos já em todos os estados, então isso é muito legal, né? Nós temos uma atuação, próximo slide, por favor, Paloma. Aqui um pouco sobre a Brainc, né? Nós já estamos desatualizados, né, Renato? Vocês estão tão rápidos que a gente já fica desatualizado rápido aqui. 4 associados aí já. A gente faz um slide novo com 60 incorporadores, o Renato já fala aqui em 64, o que mostra o quanto a Brainc vem crescendo e envolvendo todo o mercado de incorporação no país. Próximo slide, Paloma, por favor. Aqui, só para quem ainda não nos segue ou quiser indicar para alguém, então as nossas mídias sociais aí. E aí o próximo slide está falando a mesma coisa em nível da Brainc, né? O que vocês podem seguir. A Brainc realmente é uma parceira que nos orgulha em nível de produção de conteúdo e é uma parceria que realmente nos agrada e será de longo prazo, como já vem sendo, tenho certeza. O próximo slide é uma novidade, né? Para quem ainda não sabe, nós estamos crescendo, graças a Deus, e um grande trabalho de uma equipe muito forte lá, de mais de 100... Agora eu acho que já está em 119 colaboradores, mas cresce a cada dia, então cada vez eu sei menos quantos colaboradores são, mas a gente se transformou agora em Grupo Brain, né? O Grupo Brain, ele já tem 4 empresas, né? Então nós temos a Brain, Inteligência Estratégica, nós temos o GeoBrain, que era uma plataforma dentro da Brain e está se transformando efetivamente numa empresa de plataforma digital e geomarketing, que é uma ferramenta muito inteligente, que traz uma informação de oferta super atual. A Lot Consult, que é uma empresa especializada em funding, né? Em soluções de funding, um trabalho semelhante ao da Brain, mas voltado muito mais para funding, para aquelas empresas e aqueles empresários que precisam e têm alguma necessidade. E agora, recentemente, a entrada da Global Talent, que é uma empresa voltada em consultoria de gestão de pessoas, né? E também num trabalho forte de headhunter aí, junto ao mercado imobiliário, para o mercado imobiliário. Então, são essas as nossas novidades aí que eu queria dividir com vocês aí no dia de hoje. E aí, começar a apresentação, por favor. Compra nos últimos 12 meses. Então, eu vou fazer um pequeno comentário aqui dos primeiros slides, e aí depois eu vou chamar para a gente poder conversar. Então, o primeiro item da compra nos últimos 12 meses é que subiu um pouquinho. Na compra dos últimos 12 meses, a gente teve aí um aumento de 6% para 7%. Aqui está a curva lá desde março de 2020, né? A montanha-russa, nós chegamos a 10% de compra em 12 meses, né? Nessa amostra, que tem uma representatividade nacional, ou seja, efetivamente um número muito grande de vendas, né? E aí essa representatividade a gente chega até novembro de 22, né, dos últimos 12 meses com 7%, que é um número alto, é um número que, se a gente for raciocinar 7% dentro de um universo, é algo realmente alto. E agora, no próximo slide, por favor, a gente vai ver um pouquinho o tipo do imóvel comprado. 93% residencial, né? Então a gente tem realmente uma quantidade grande de residencial, pensando na primeira moradia, e 89%, e 4% na segunda moradia, moradia de lazer, algo que possa encaixar aí essa segunda moradia, pensando muito, muito forte em nível de qualidade de vida. Próximo slide, por favor.
Aqui tem algo muito interessante. Eu vou só finalizar esse primeiro bloco na hora que a gente chegar em intenção de compra, mas eu queria chamar a atenção para esse slide. O que a gente está vendo de amarelinho é o imóvel que foi comprado, dessas pessoas que disseram que comprou imóvel nos últimos 12 meses. O azul é o imóvel de desejo dessas pessoas. Vocês estão percebendo que existe uma diferença, né? Principalmente se olhar assim, que chama atenção aos olhos, casa sobrada em rua, 64% tem desejo desse imóvel, mas só 31% comprou esse imóvel, que é basicamente, né, a mesma coisa que a gente percebe casa sobrada em condomínio fechado. 24% tem desejo de comprar e só 6% compraram, né? Então aqui tem uma relação de oferta, né, pensando de maneira muito genérica no país. O Brasil é um país horizontal, né? 10,7% dos nossos domicílios são verticais, o restante é tudo horizontal, pelo tamanho e extensão territorial. Então, a gente percebe que em alguns momentos, em algumas localidades, há sim uma divergência entre desejo e realidade. Próximo slide. Motivo da compra. 25% pensando em nível de investimento, né? E 75%, sem sombra de dúvida, pensando aí efetivamente na moradia, né? Na moradia, e essa moradia pode ser avaliada de várias maneiras, né? Pode ser upgrade, pode ser também outras maneiras aí que as pessoas têm de necessidade da moradia ou desejo, as duas maneiras da compra. Próximo slide, por favor. Aqui a gente faz um arrazoado em nível de valores, né, dentro da amostra da pesquisa, 37% até 175 mil, 40% de 175 mil a 300, 13% de 300 a 500 e 10% acima de 500. E aqui a gente consegue perceber um pouco da pirâmide de renda também, né? O que as pessoas precisam de imóvel e que tem como pagar esse imóvel, então as necessidades, e aí quando a gente parte para o desejo, que são pessoas que já moram bem, e aí tem o desejo de um upgrade, de uma melhoria. Próximo slide. Aqui, só para a gente finalizar esse primeiro bloco, eu queria mostrar a intenção de compra, né? Então, a intenção de compra aqui, ela baixou, chegando a 31%. Não é uma intenção de compra baixa, nós estávamos com níveis muito altos de intenção de compra, né? E eu acho que essa intenção de compra, em 31%, ela é ainda muito significativa, e a gente viu lá a compra nos últimos 12 meses. Até queria aproveitar e chamar o Renato, só para o Renato poder fazer um comentário. E, Paloma, retira a apresentação aí para a gente poder conversar um pouquinho. Renato, qual é a sua visão disso, né? Nós estamos falando de um mercado que parece estar um pouco estável, né? Ele acabou descendo um pouco a intenção, mas subindo um pouquinho a compra nos últimos meses. Então, como é que você vê isso em nível macroeconômico, do momento que a gente está vivendo? Acho que as pessoas continuam querendo comprar imóvel, isso que é o mais importante. A gente está num momento agora, querendo ou não, de um pouco de indefinição, estamos numa transição de governo, o juros está um pouco mais alto. Acho que é natural que nesse final a pessoa talvez pense um pouco mais na compra de imóvel e deixe para comprar o imóvel talvez no início do ano que vem. Então, acho que isso afeta um pouquinho a intenção. Essa é um pouco a minha leitura, mas eu acho que isso não significa que as pessoas deixaram de ter vontade de comprar imóvel, porque a intenção, você vê que ela está num patamar considerável e a compra está até subindo durante o ano. Então, acho que as pessoas entram um pouquinho em compasso de espera, mas é um compasso de espera, não é um compasso de pessimismo. Isso que eu acho que é importante. Perfeito, perfeito. Aí eu queria chamar a conversa, primeiro a Eduarda, né? E, Eduarda, a gente viu ali muito da grande pirâmide, né? Olhando as pessoas que têm necessidade de imóvel, né? Eu não estou falando de desejo, mas a necessidade da compra do imóvel dentro do econômico. Como é que vocês estão, dentro da BRZ, vendo esse momento? E qual é o impacto em nível de vendas? Como é que foram esses meses do ano em nível de vendas para vocês? Porque a gente já falou diversas vezes, o nosso público sabe que o econômico teve um impacto de dificuldade de lançamento por problema de viabilidade,
né, dentro do aumento dos insumos e também da corrosão da renda das pessoas nessa renda. Oi, Marcelo. Oi, pessoal. Bom dia. É um prazer estar aqui hoje com esse time de feras, com todos vocês. E para responder essa sua pergunta, Marcelo, eu acho importante a gente contextualizar dos grandes números do programa Casa Verde e Amarela. O programa Casa Verde e Amarela, antigo Minha Casa Minha Vida, ele produziu mais de 6 milhões de unidades desde a sua criação. E na hora que a gente compara com o volume produzido anteriormente pelo Banco Nacional de Habitação, a gente teve uma produção de 4 milhões em 21 anos de existência. Na hora que a gente analisa o déficit habitacional, a gente vê que o nosso país é um oceano azul e que tem muito que a gente precisa explorar. E como você bem disse, no segmento econômico, que é onde a BRZ atua, né, a gente tem aí a base da pirâmide, né, que a gente atende a maior população do nosso país, e eles trocam o valor do aluguel pelo valor da prestação que ele vai estar assumindo com o banco e com o agente financiador. A gente vem de um cenário de pandemia em 2020, quando todo mundo assusta de uma forma drástica, né, e fica sem saber o que pode acontecer, mas foi um ano extremamente aquecido. A gente chega no ano subsequente, que foi o ano passado, um ano muito difícil, com uma inflação chegando, com o aumento dos custos, né, e o cliente perdendo a capacidade de compra realmente, e a construtora, principalmente do segmento econômico, tendo que aumentar os preços para conseguir manter as suas margens. Então foi um cenário difícil, mas na hora que a gente chega no ano de 2022, eu sou daquelas que gosto muito de ver aquela questão do copo na metade, mas ver pela posição do copo meio cheio do que pelo copo meio vazio, né? A gente está atingindo números muito bacanas e a gente vai chegar a atingir no ano de 2022 o nosso recorde de vendas em comparação com os anos anteriores. Então, assim, eu acho que a gente não tem que deixar de falar da dificuldade que o segmento econômico encontrou com a questão das margens, com a inflação e com o aumento dos custos, tá? Mas eu entendo que a gente está vendo uma luz no fim do túnel agora, escolhendo bem as cidades, escolhendo bem a renda e onde a gente vai atuar, né? Mais para frente eu quero falar um pouquinho também de algo que a BRZ tem desenvolvido e que eu acho que pode ajudar todos aí do segmento econômico, que tem trazido muito sucesso para a gente, mas eu tenho visto com bons olhos e os resultados da BRZ desse ano vão ser resultados em número de vendas bem interessantes e bem gratificantes. Ótimo, ótimo, Eduarda. Muito obrigado pela sua participação, de você estar aqui e dessa colaboração. Eu queria, como a gente vai falar de diversos momentos, eu queria só chamar um pouco o Leonardo da Yoshi, porque o Leonardo tem uma atuação muito forte no alto padrão. Essa atuação, ela tem uma penetração em algumas regiões do país, né? A Yoshi se expandiu e se expandiu com sucesso. E eu queria ver com o Eduardo, semelhante à pergunta que eu fiz com o Leonardo, semelhante à pergunta que eu fiz para a Eduarda, Leonardo, como é que vocês foram no ano de 22 e como é que você está vendo essa mudança, né, de cenário geral? A gente está falando não só de macroeconomia, né? Nós esperávamos um ano de 2022 que fosse piorar antes. E a gente está vendo que, graças a Deus, nós empurramos a parte ruim do ano. Eu queria saber se na Yoshi isso também aconteceu. Você está no mudo, Leonardo. Desculpe, bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês. O Grupo Yoshi também tem uma empresa chamada Itcom, atua no segmento médio, e compartilho da opinião da Eduarda. Nós temos aí uma demanda reprimida bastante grande desse mercado e sem dúvida, grandes desafios também em função do aumento de custo, e a gente foi um ano de bastante gestão, um ano que a gente buscou desenvolver muito bem os produtos para realmente estar buscando aquela fatia de mercado que estava apta a adquirir.
E 2022 foi um ano muito positivo, tanto para a Edcom como para a Yoshi também. A Yoshi, que atua no alto padrão, é um público mais resiliente, é um público que busca aquele imóvel de desejo, né? Então, acho que, dessa forma, a gente sempre se dedicou muito em estar desenvolvendo bons projetos, buscando as melhores localizações, e eu acho que isso fez com que a gente tivesse um ano positivo, bastante resiliente, e eu acho que houve, sim, um momento agora pré-eleição, de um pouco de expectativa, muito menos do que a gente imaginava, né? Acho que as pessoas que estavam propensas a adquirir o imóvel, elas realizaram, houve poucas desistências, e a gente teve pré-lançamentos agora recente, tanto em Campinas como em Maringá, Londrina também, onde nós também atuamos, Curitiba, muito positivos. A gente vê que o mercado continua comprador, a gente está bastante positivo. Eu vejo aí para 2023 um cenário, lógico, acho que a gente tem que sempre olhar com bastante pé no chão, mas também positivo. França, aproveitando aí que você está tomando um gole de água, vou aproveitar para você falar aí. França, você acreditava e você se sente empolgado com a gente estar fazendo uma pesquisa agora no fechamento do mês de novembro e vendo esses números, por exemplo, de compra subindo a 7% e de intenção, mantendo uma intenção, mesmo baixando de 33 para 31, a gente percebe um equilíbrio entre esses dois aí. Como é que é a sua visão disso dentro de todos os locais que você tramita aí no Brasil inteiro? Você está no mudo, França. Deu agora. A minha visão é muito positiva e tem um dado muito importante que a gente tem no Brasil, que é o déficit habitacional. Os últimos números de déficit habitacional, eles são um pouco antigos, mas não vão mudar muito se a gente fizesse a pesquisa hoje, né? Nós estamos falando em 7,8 milhões de moradias e necessidade para o futuro, da ordem dos próximos 10 anos, na ordem de 11,5 milhões de moradias. Então, num país em que você tem um déficit dessa magnitude, tá certo? Uma necessidade futura, não tem muita dúvida que esse é um setor que deve crescer e continuar crescendo. Tá? O déficit habitacional, é importante ressaltar que, da ordem de 70% a 80%, a gente não tem um número muito preciso, ele está no baixa renda. Então, aquilo que nós vimos também na apresentação, né, conversa com o déficit habitacional. O médio e alta renda, esse é um mercado, como o Leonardo definiu muito bem, né, é um mercado de desejo, principalmente o alta renda, né? O alta renda, quando você for em diversas cidades brasileiras, é interessante, porque você vai ver lugares específicos em que as pessoas têm desejo de morar, ruas específicas em que as pessoas querem morar. E em São Paulo, por exemplo, quando a gente olha esses lugares que são objeto de desejo, a gente já verifica que em alguns quarteirões, em algumas ruas, você já não tem mais terreno. Então, isso mostra que quem quiser morar naquela região vai ter que pagar mais caro pelo metro quadrado. Tá? Outras regiões de desejo, obviamente, vão se desenvolvendo, né? Mas aquele lugar que a pessoa, aquela rua que ele quer morar, porque ele sempre sonhou em morar lá há muitos anos, hoje, quando ele for morar lá, ele vai pagar preços de metro quadrado muito altos. Tem um empreendimento em São Paulo, por exemplo, que ele fica próximo ao Clube Pinheiros. E quando ele foi lançado, há uns 15 anos atrás, eu me lembro muito bem, eu ainda estava no banco, e estava numa reunião com o Marcos Lopes. E no dia que a gente estava na reunião, bateu R$10 mil o metro quadrado
de uma determinada venda, e ele falou, poxa, foi vendido a 10 mil metros quadrados. A gente falou, 10 mil metros quadrados? Que preço absurdo! Outro dia, um empreendedor me ligou e falou, já está 52 mil metros quadrados. Então, o mercado é dinâmico, o mercado é forte, o mercado vai ganhar preço ao longo dos anos e tem um volume muito grande a ser construído no Brasil. Então, por isso que eu tenho bastante otimismo com relação ao mercado imobiliário brasileiro, principalmente, nós estamos falando aqui do residencial. Perfeito, França, perfeito. Antes de chamar aí mais um dos nossos colaboradores aqui, o pessoal que está aí, esses feras, eu queria, e também voltar à pesquisa, eu queria só ver as perguntas, convidar as pessoas que estão aqui junto com a gente, a nossa audiência, né, que, volto a dizer, que nos seguem aí nas nossas mídias sociais e nas mídias sociais da Abrainc, né, eu queria convidá-los a fazer as perguntas. A gente já está com algumas perguntas aqui, eu vou aproveitar esse espaço só para tentar responder rapidamente alguma delas. O Charles Miller aqui pergunta qual a amostra da pesquisa, quantidade, localização geográfica e perfil. Charles, a amostra são de 1.200 entrevistados em todas as regiões do Brasil e o perfil é um perfil diverso, com o filtro de renda, né, para a gente poder fazer essa seleção do filtro de renda, pensando nesse imóvel de necessidade e no imóvel de desejo. O Túlio de Paula Sobrinho aqui, ele já me mandou 2 perguntas aqui, o Túlio está muito ativo aí, um prazer estar com você aqui, Túlio. Ele fala sobre a preocupação da SPE, né, do valor de poupança, e aí eu queria perguntar para o Renato como é que ele vê isso. Então, a preocupação é funding, né? Ele está preocupado aí como é que vai ser esse funding. Ele faz uma outra pergunta já trazendo o Minha Casa Minha Vida, né? Mudança aí do Casa Verde e Amarela para o retorno do Minha Casa Minha Vida. Como é que a gente está vendo esse cenário, né? E essa mudança em nível de funding. Então, acho que seria interessante aí se a gente pudesse responder isso de maneira rápida. Aí, Renato, o que você imagina? A gente sabe que está consumindo funding em poupança, né? Então, como é que você vê isso? Boa pergunta, Marcelo. A gente tem que lembrar que a poupança, aqui eu não tenho todo o número de cabeça, mas ela antes da pandemia estava em torno de uns 650 bi. Na pandemia ela cresceu muito, que as pessoas pararam de gastar, ela subiu para um número muito grande, passou de 800 bi, e agora ela cai para mais ou menos 750. Então, primeiro é contextualizar que a poupança caiu, mas ainda num nível maior do que a pré-pandemia. E esse é um ano que as pessoas estão, aos poucos, caindo da poupança, por, enfim, taxa de juros mais alta, migração de aplicação, mas a poupança também ainda está a nível muito maior que era a pré-pandemia. O que vem acontecendo no mercado também, a gente tem no SBPE, né, que é o mercado do médio e alto padrão, os fundings são, na verdade, a poupança, que ela é limitada, né, ela é limitada a remuneração dela até R mais 6,17 ao ano, que é muito bom, e também tem a LCIs e as LIGs, que são aí títulos isentos, que também ajudam com o funding. Então, o funding está tendo, tá? Acho que as LCIs e as LIGs subindo muito esse ano, acho que mais que dobrando, quase que aumentando aí bastante a emissão. Então, aí compensando um pouco a poupança. E quando você faz a proporção do saldo, até que a coisa está indo relativamente ajustada. Então, e são títulos isentos, então ainda assim permite que a gente tenha um fundo setorial atrativo. E hoje a taxa de financiamento, Marcelo, pelo que eu vi, está TR mais 9,5, ou seja, ainda está abaixo de 2 dígitos. É possível sim, a gente já teve muitas vezes mercado no Brasil até com taxa acima de 2 dígitos, então acho que com uma taxa de TR mais 9,5 é possível sim ainda que o mercado continue atrativo. Lembrando que hoje, Marcelo, você consegue financiar quase com 40 anos um imóvel. Então, esse ganho de taxa, né, que encarece um pouco, você dilui ao longo dos anos com prestação. Isso é muito importante. É sempre a favor do cliente, porque você começa hoje com uma taxa de 9,5, depois você renegocia para 8, depois para 7, mas ela nunca vai voltar para um valor anterior. Então, hoje o mercado ele é muito mais flexível para o cliente, nível de taxa, e de poder compor parcela, porque o que vale para o cliente é parcela e fluxo do que ele era 10 anos atrás, quando era tudo muito mais rígido. Então, acho que dá para você compor aí a renda de maneira legal, e a gente consegue com isso aí, com o nível de taxa de poupança que tem, aí a gente consegue, acho que, passar bem. Perfeito, perfeito, Renato. É a mesma visão que eu tenho aqui.
Eu só queria aproveitar, antes de a gente abrir de novo a tela aqui, tem mais pergunta, tem uma para você, Eduardo. Eu já vou separar aqui, depois eu vou passar ela para você. Mas antes eu queria só aproveitar aqui, tem uma pergunta do Circe Bonatelli Neto. Por sinal, é um prazer ter você por aqui, Circe, um forte abraço aí. E ele faz uma pergunta muito legal que eu queria fazer ao Alex Veiga, né? Chamar o Alex para brincadeira aqui, para ele poder ouvir um pouquinho, e fala sobre apetite de lançamento em 2023, Alex. Como o Leonardo, né, vocês têm produtos para segmentos diferentes, né? Então, essa matemática, essa estruturação dos juros, né, e como isso vem se moldando esse cenário para 2023 em nível de lançamento, né? Então, o que você, dentro da Patrimar e da atuação de vocês, que cada vez ganha maior atuação nacional, né, aumentando as regiões que vocês atuam, como é que vocês estão vendo 2023 com as incertezas de juros e as possibilidades dos prós e contras aí desse cenário que está se desenhando? Bom, bom dia a todos. Escuta, Marcelo, essa sua pergunta, eu acho que ela flutua de maneira diferente nos diversos segmentos. No nosso caso aqui, a gente atua na alta, na média e na baixa renda, mais ou menos igual o Leonardo. Coisa que só doido é que faz, né? Não é fácil atuar de forma intensa nos três segmentos. O que eu vejo? Eu acho que 2023, vamos separar por segmento. Na alta renda, eu vejo uma demanda reprimida. A partir de setembro, nós lançamos um empreendimento muito grande lá no Rio, em final de julho, princípio de agosto. Depois nós seguramos, mas esse empreendimento mostrou bem que ele performou super bem, mas as pessoas começaram a ficar observando o que ia acontecer, principalmente no ponto de vista aí político. E o que a gente já percebe, no caso da alta renda, é que essa aflição, essa incerteza, essa dúvida vai se arrefecendo. Com isso, eu acho que, a não ser que a taxa de juros dê uma subida violenta, pode ser, mas não acredito. A minha opinião pessoal é que deve ficar em torno disso. Mas, em compensação, eu acredito que a baixa renda vai vir forte, né? Forte mesmo. Muito pelo governo que está aí, né, que vai entrar, e feito o França falou, né, desde que eu me entendo como gente, a gente constrói, e o déficit habitacional só aumenta. Não sei se você sabe, mas a gente atua na baixa renda no Rio de Janeiro desde 2002. Nunca deixamos de construir. E é impressionante a demanda, né? A Eduarda pode falar isso aí mais do que todo mundo, talvez, aqui nesse grupo, mas é incrível. Então, eu acredito, viu, nós estamos muito animados com 2023, muito mesmo. Estamos com muito produto na prateleira, não paramos um minuto de adquirir terreno, de aprovar projeto, de preparar as incorporações. Não acho que isso vai... Acho que vamos ter um 2023 mais forte do que 2022. Vejo até isso como uma coisa natural, viu? Talvez aí atingir aqui no nosso caso, que foi o melhor ano, foi o ano 2021, os números de 2021. Perfeito, perfeito. Isso é muito legal da gente retratar, né? Nós estamos falando de melhor ano em 21 e chegar igual a 2022, ou Eduardo até melhorar 2021 em 2022, e a gente tinha uma expectativa que o ano ia ficar mais difícil. Eu queria só voltar para a gente mostrar mais alguns slides, porque eu preciso aqui aproveitar
para poder falar com esse nosso grupo tão seleto aqui. Pode passar para o próximo slide, Paloma, por favor? Ó, intenção de compra no Brasil. Então, nós estamos falando de 31%. Tem uma pergunta que vem do chat ali, falando sobre o que é os 31%. A amostra é uma amostra nacional, é uma pesquisa quantitativa estratificada simples. Então, ela é uma amostra representativa do universo, que é o número de pessoas do país, para possível compra de imóvel. Então, ela é representativa para todo o Brasil. Então, com certeza, a gente pode falar que isso atinge a todos os públicos, com renda, até uma complementação da pergunta anterior, com renda a partir de 3 mil, né? A gente não faz um recorte da renda menor, que até atingiria o público do mais econômico ainda, mas a gente faz a partir de até 3 mil para poder ter uma mensuração aí dessa renda. Então, olha que interessante, né? Nós estamos falando, 69% disse das pessoas que não têm intenção de compra, né? 31% diz que sim. Dos que disseram que sim, mas ainda não começou a procurar ativamente, 20%. Então, esse que já está no radar, tá, mas ainda não começou a buscar efetivamente. Está vendo que a intenção não abaixa. Isso é muito bom para o mercado. Isso mostra desejo, anseio, né? Sim, mas apenas pela internet, e esse aí é aquele que está realmente pesquisando, e a gente viu aí esse ganho de vários anos durante a pandemia, que as pessoas hoje têm já o costume de selecionar, de conhecer tudo e selecionar para ir presencialmente só naqueles que ele realmente tem interesse, né? Então, a gente vai ver isso nos últimos 4%, que é aquele público que já está visitando stand, já está negociando, já está muito mais presencial. Próximo slide, por favor. Aqui, as curvas de intenção, né, para a gente poder dar uma olhadinha lá desde maio de 21. Então, a amarelinha, sim, mas ainda não começou a procurar, ela estava em 15%, subiu, e ela deu aqui essa amansada, chegando aí nos 20%. Se a gente olhar o sim e já começou a visitar imóveis e estandes, né, a gente estava no número mais alto, 8, chegou a 10, depois veio caindo e está em 4%. Isso é muito reflexo daquilo que a gente estava falando, de impacto de juros. Gente, o impacto de juros é importante a gente só frisar alguma coisa aqui, né? Que realmente nós temos um aumento da taxa de juros, mas a taxa de juros aumentou muito pouco, perto dos mais de 500% de aumento da Selic, né? Nós saímos de 6,3 aí para 9,2, 9,5. Então, ainda é o crédito mais barato num país que tem 400% de juros de cartão de crédito ao ano, não tem comparação com o nosso crédito e a possibilidade de realmente fazer um ótimo negócio com esse crédito de longo prazo, né? E aí o último, que é sim, mas apenas pela internet, está nessa variação, iniciando em 19, é bem o público da pandemia, né? Todo mundo estava aí um pouco isolado, e aí depois agora já chegou a 7%, né? Eu queria... Próximo slide, por favor. Características dos desejos de compra. Eu acho que aí é muito interessante a gente montar um cenário sobre isso, né? Então, nós temos aí o total de residencial 87, né, que é 11% para a segunda moradia e lazer, a busca da qualidade de vida, que foi o principal mote durante a pandemia, né? As pessoas mudaram a sua experiência de compra buscando isso, né? Um comercial aí de 18% e o residencial aí em 76%. Próximo. Olha só o motivo, isso eu acho legal, porque isso aqui a gente consegue estruturar muito do que vem acontecendo no mercado. Então, 1/3 da amostra, sair do aluguel. Aqui a gente está falando da transição demográfica, né? Sair do aluguel, né? Sair da casa dos pais ou casar, morar sozinho, né? Então, a gente tem de transição demográfica aqui, nós temos 43%, nós temos 50% em nível de transição demográfica. É o desejo, o anseio da casa própria, a realização disso, né? É muito importante a gente ver dessa maneira. É lógico que aqui nós já temos 20% pensando aí no upgrade, né? Então, 27% juntando mudar de região, trocar por uma residência mais nova, nós já temos aqui 34% nesse upgrade de maneira geral,
né? E aí os outros 16% de outros motivos, inclusive o downgrade qualificado, que é algo que vem acontecendo no país. Próximo slide. Aspectos econômicos e emoções que impactam na compra, né? Eu queria voltar para um pouquinho só, Paloma, eu queria voltar para o nosso grupo lá, para a gente poder falar sobre esses últimos itens aqui. Eu estou com muita pergunta aqui, a gente está vendo um monte de pergunta no chat. Antes de entrar nas perguntas, até perguntas específicas aqui, mas eu queria chamar o Guilherme Bonini aí da Longitude. Guilherme, eu queria que você falasse um pouquinho daquilo que a gente viu, né, sobre transição demográfica, sobre o desejo. Nós estamos falando de compra de 7% nos últimos 12 meses, nós estamos falando de intenção de compra de 33% para 31%, mas 31% ainda tem intenção de compra, e a gente está falando aí desse desejo ainda muito, muito latente. Como é que vocês estão vendo isso na Longitude aí, nas cidades que vocês atuam? Bom dia, Marcelo. Bom dia a todo mundo aqui presente. Agradecer a Brahim aí pelo convite também para a gente participar junto com vocês aqui nesse debate. O ponto que a gente está enxergando mais relacionado, quando a gente fala assim sobre a intenção de compra do cliente hoje, né? Falando sobre 30%, falando sobre efetivamente que as compras aumentaram, mesmo diminuindo, né, essa procura, a gente enfrenta hoje no mercado econômico, né? Então, vou fazer um corte aqui com o Alex Veiga e o Leonardo também, que atuam no segmento de alto padrão e médio, falando um olhar clínico assim do baixo, do econômico, do baixo padrão. A gente tem um ponto que a gente vai enfrentando hoje, que é entender o aumento da inflação que aconteceu nos últimos 2 anos, que foi puxada por um incremento no custo do material e não no custo da mão de obra. E quando a gente faz essa comparação com a renda das pessoas, que seria ligada à mão de obra, ela ficou mais estagnada, puxando para baixo esse indicador. Então, a gente teve um aumento dos preços com a renda mais, vamos dizer assim, estável. Isso gerou um aumento de preço, onde tivemos até um problema no cotidiano das pessoas, acredito, né? Porque a gente vive num mercado muito de indicação. No econômico, se o vizinho comprou, conseguiu fazer uma compra, ele já avisa o amigo, aí quando veja no outro dia no plantão já tem um monte de gente que faz parte do cotidiano da vida dele. Só que isso começou a acontecer hoje um pouco diferente. Esse cara que conseguiu comprar 6 meses um apartamento, por exemplo, de 50 metros quadrados, com uma determinada renda X, o amigo dele que tem a mesma classe social, vamos dizer assim, vem muito ligado com o que o França falou, né? Com o aumento de inflação que a gente teve com a renda estagnada, esse amigo dele que tinha a mesma condição social, vamos dizer assim, quando chegou lá no stand da incorporadora para comprar, ele só conseguiu comprar um apartamento de 45 metros quadrados. Então, a gente passa por um ponto que eu acho que essa intenção de compra existe nas pessoas. Só que a gente tem um prazo médio, né, de entendimento da população que o que ela ganha, de fato, perdeu valor ao longo do tempo. Então, a minha expectativa hoje, que a gente está tentando trazer nos nossos empreendimentos, é tentar ser o mais inteligente possível para conseguir entregar o melhor produto para o nosso cliente, mas pensando que a gente também não pode transformar um empreendimento com todas as características e desejos que todo mundo quer, né, numa coisa inviável na hora que ele for rodar o crédito dele junto à Caixa Econômica Federal. E aí acaba um outro ponto, né, só fazendo um parênteses, né, a gente conseguiu manter a intenção de compra, a compra de fato aumentando. Mas se a gente olhar nas incorporadoras todas do econômico, fazendo corte aí no segmento econômico, eu tenho certeza que isso teve um impacto na carteira de pró-soluto. Por quê? O aumento que teve dos preços não foi exatamente igual ao aumento que a gente teve nas avaliações que tem no banco, na Caixa. Então, automaticamente, quando a gente traz uma venda igual ou superior ao valor de avaliação, para poder cumprir com todos os aumentos de custos que teve, a gente continuar com uma empresa saudável, né, que a gente briga todo dia por isso, isso acabou trazendo um problema em relacionado à carteira de recebíveis, que é o pró-soluto nosso, que é o jeito que a gente financia a entrada do cliente. Então, na verdade, para poder manter as compras em alta, né, a gente teve que assumir o nosso lado aqui de fiador / credor, né, dessas pessoas, para poder continuar com o mercado funcionando, né, vamos dizer assim. Então, acho que tem muito participação do nosso grupo aqui, do nosso setor,
em tentar trazer soluções para isso se tornar uma realidade. Se a gente fosse depender só do macro, né, fazendo uma analogia macro e micro, como tu mesmo falou, Marcelo, no início, né, o nosso problema é macro, não é micro. Macroeconomia que está impactando os preços. A gente está aumentando o preço hoje, não porque a gente está existindo uma demanda gigantesca. A gente está aumentando o preço hoje porque tem um problema de macroeconomia relacionado à inflação, à quebra da cadeia produtiva. Se a gente tivesse um problema de micro, né, relacionado à demanda, os preços iam subir, mas a gente não ia ter um problema aí de ter que fazer, vamos dizer assim, ser inteligente o suficiente para poder conseguir alternativas dentro do próprio negócio para poder manter a compra acelerada. Então, eu vejo assim, ano que vem deve ser um ano muito importante para nós, aí, combinando com o que o Alex Veiga falou também, relacionado ao governo que está entrando, eu acho que ele é muito voltado para o econômico, né? Então, a gente deve ter o econômico mais impulsionado, justamente pelas características e pensamentos do governo, e com isso, a gente busca justamente tentar, aí voltando do que tu falou, dos 3 mil de renda, né? Pô, se eu fizer uma comparação com a Longitude, hoje, a nossa renda média desse ano é R$ 3.200 do nosso cliente, das nossas vendas, né? Então, a gente pega bem o início dessa pirâmide aí da pesquisa que foi feita. Então, a gente está considerando muito que venha algum subsídio para a gente poder atender essa população de mais baixa renda. Um aumento do subsídio seria muito importante, porque a gente não consegue atuar mais naqueles preços de 2021, 2020, quando a gente tinha o faixão e meio, alguma coisa do tipo. Precisa haver um ajuste para a gente poder colocar essa turma para dentro e elas poderem conquistar a casa própria também. Mas, resumindo, tentei fazer um overview aí de um pouco de que todo mundo falou aqui e dar um pouco da nossa visão. Tá perfeito, Guilherme. Eu te agradeço muito. Eduarda, você queria comentar alguma coisa? Eu queria dar uma contribuição, somando a essa belíssima fala aí do Guilherme, que eu concordo com ele com relação à questão da necessidade que a gente tem hoje de aumento do teto, né, do programa nas cidades de atuação, para a gente conseguir maximizar aí as nossas margens. E a BRZ, ela tem adotado uma prática no mercado, e tendo em vista que isso vai contribuir para todos que estão nos ouvindo do segmento econômico, que eu acho que eu posso trazer aqui para todo mundo, que a gente tem atingido e conseguido um êxito bem relevante no que tange aos nossos lançamentos. Antes da gente, de fato, lançar e da gente ter o registro da incorporação, 3 ou 4 meses antes, a gente cria uma estrutura de pré-lançamento que a gente denomina represamento. O que a gente faz nesse momento? Dentro do programa Casa Verde Amarelo, hoje a Caixa financia até 80%. O que a gente faz nesse represamento durante esses 4 meses? A gente começa a fazer a captação dos clientes e já começa a fazer o relacionamento com o banco, do banco com a Caixa. Esse cliente ele já faz a abertura da conta, ele já se relaciona com o banco e mensalmente a gente faz o acompanhamento de indicadores como rating, como Bacen, como capacidade de pagamento, e a gente faz com que aquele cliente que principalmente os clientes que condicionam e que reprovam, eles entrem para dentro do jogo para que possam adquirir e comprar o imóvel. Então, dentro do modelo hoje da BRZ, inclusive, a gente só lança se a gente tem esse sinal verde desse pré-lançamento para que a gente possa, né, ter algo mais consolidado e não tenha surpresas, às vezes, de uma velocidade de venda que não esteja dentro do nosso pipeline. Fica isso como uma dica para as incorporadoras, principalmente do segmento econômico, porque a gente tem conseguido, de uma forma assim, escalável, aumentar e trazer esses clientes que inicialmente não estão dentro do jogo, trazer ele para que eles passem a ter poder de compra e conseguindo, de fato, atingir o potencial máximo de compra de todos eles. Então, é mais para complementar isso que o Guilherme falou, realmente existe essa necessidade do ajuste do teto, e na hora que a gente pega na mão desse cliente, trabalha como uma consultoria financeira mesmo, que na sua vida pregressa, Guilherme, você fez na XP, né? A gente traz essa consultoria financeira para o mercado imobiliário e dá a mão para o cliente para preparar ele para a compra do imóvel. Perfeito, Eduardo. Inclusive, você respondeu uma pergunta lá do início do Túlio. Até eu vou falar sobre as perguntas, gente. Acalme-se, a gente vai respondendo, né? Eu nem chamei a Sofia ainda para o papo aqui. A Sofia já deve estar brava comigo. Mas, Sofia, espera só um segundinho que a gente já chega lá. Pode deixar. Tá? E eu queria só aproveitar que o número de perguntas é grande porque a gente chegou, em alguns momentos, a ter 550 pessoas
assistindo aqui o webinar, então eu queria fazer esse comentário, porque é muito importante, é um número muito, muito bom. França, Renato, a gente está muito feliz mesmo, e isso mostra toda a força da Abrainc aí, com essa parceria conosco aqui na Brain. Eu queria mostrar mais alguns slides, porque eu tenho uma pergunta muito importante para fazer para a Sofia, mas eu queria mostrar o slide para a gente poder realmente falar sobre isso. França, aproveitando que eu estou no slide aqui, tem uma pergunta que fala sobre a Caixa Econômica Federal bateu no teto do SBPE, se você tinha alguma informação. Você sabe dizer alguma coisa para o Hugo Neto? Está no mudo, França. França, está no mudo aí. Gente, eu não estou ouvindo, França. Liberou? Agora sim, agora sim. Pergunta sobre caderneta de poupança e teto Caixa Econômica Federal. Isso. A gente tem que entender um pouquinho a poupança. A poupança ela tem um mecanismo, tá certo? De direcionamento direto para o cliente e tem um público muito forte que aplica. O crédito imobiliário cresceu bastante, tá certo? E o que significa quando você fala bateu no teto? Bateu no teto não significa que para de operar, porque é uma coisa dinâmica dos dois lados. Dinâmica do lado do investidor de poupança, né? Que ele volta, que ele investe, e do lado dos tomadores de empréstimo, aquele recurso de poupança, eles vão repagando aqueles empréstimos. Então, quando você tem essa dinâmica, né, de repagamento, isso não quer dizer que a Caixa para de operar. Ela pode, por um pequeno período, tá certo? Ela reduzir o volume de financiamento, mas não significa parar de operar, porque os repagamentos são bastante fortes. Para vocês terem uma ideia, os clientes que contratam a operação por 30 anos, geralmente eles pagam numa média de 10 a 11 anos as operações. Então, tem uma antecipação de pagamento bastante grande. Eu acho que isso não deve ser uma preocupação do mercado nesse momento. Então, eu acho que a gente deve ter tranquilidade. Já escutei também da Caixa Econômica Federal que não é para ter preocupação, e que eles estão operando, e a partir de 1º de dezembro as coisas vão estar numa normalidade. Perfeito, França, muito obrigado. Respondido aí, Hugo, a sua pergunta. Gente, eu não vou responder algumas perguntas, eu vou dentro do contexto do que os nossos participantes estão falando aí, estão sendo respondidas, tá? Aqui só para a gente poder falar das mudanças econômicas que antecipariam a decisão de compra. O que seria importante dentro desse momento que está mais difícil das pessoas tomarem a decisão, o que anteciparia e traria à tona esse desejo, né? Então, 50% crédito facilitado. Então, nós somos um mercado que dependemos de crédito, né? Quase todo segmento. A gente viu isso durante a pandemia, né? Lógico que a pandemia é algo que realmente motivou muito, mas o crédito é o principal motivo, né? Então, acho que realmente é muito importante. Então, eu acho que essa é um ponto que a gente tem que prestar atenção. Logo abaixo está o aumento de renda, né? E a gente tem visto esse ano um pequeno aumento de renda, então isso é muito importante, né? Desconto na hora da compra, então as pessoas querem aí esse desconto, essa movimentação, e 31% queda na taxa de juros, né? Então a gente está falando de crédito facilitado, diminuição na taxa de juros. Está vendo como é importante as pessoas perceberem isso? 22% de diminuição da inflação, né? E nenhum fator. Então, próximo slide, por favor. Paloma, tá me ouvindo? Volta um aí. E agora para frente. Aê, perfeito. Obrigado, Paloma. Fatores que são barreiras para a compra, né? Então, aqui, quando a gente fala de barreiras para a compra, minha situação financeira individual, 67%, diz que sim.
30%, até uma surpresa, diz que não. Então, mesmo a situação financeira atual não é uma barreira, então está preparado para isso, né? E 3% não sabe avaliar. Minha incerteza em relação ao aumento da renda futura, 63% também, e 63% diz que sim, que é uma barreira, 33% diz que não, né? Situação macroeconômica do Brasil, quase 60%. 58% realmente diz que sim, é uma barreira, então é uma preocupação. 27% diz que não e 15% nem soube opinar. Olha como isso gera uma incerteza no público. Mudança do governo, 53% diz que é uma barreira, né, e 40% diz que não, né, e 7% não sabe opinar. 53% diz que é uma barreira, mas 40% também diz que não. Então, o público está aí para poder fazer a compra. Desemprego no Brasil, 53%. A gente sabe que vem diminuindo mês a mês, que a gente está tendo realmente um aumento aí da empregabilidade, e isso é muito importante, né? E o último, a instabilidade profissional, que está ligado à renda e desemprego, né? Então, isso realmente movimenta aí quase que paritariamente, entre o sim e o não, 51 e 45. Próximo slide, por favor. Aspecto que motivam a busca por um imóvel, né? E é aqui que eu queria chegar para a Sofia nos ajudar aí no nosso bate-papo. 85% dizem que são motivados por mais espaço. 82% por mais segurança, 82% mais área de lazer, 79% mais economia, 79% mais áreas verdes, 67% mais conforto térmico, 67% mais item de sustentabilidade. Olha a motivação em cima do item de sustentabilidade. 61% maior conforto acústico, 58% arquitetura mais atrativa, né, embalagem do produto, e aí 48% mais tecnologia. Paloma, retira os slides, por favor. Eu quero aproveitar aqui para a gente chamar a Sofia finalmente, para poder bater um papo aqui com a gente e aproveitar toda a sua experiência, né, na posição que você está hoje, mas a sua experiência como profissional. Falando sobre isso, como é que você vê essa movimentação em nível da mudança, né, desde a mudança do perfil das pessoas, do que é importante, porque as pessoas conhecem qualitativamente hoje seus imóveis, né? Não é que não conhecia antes, mas acelerou muito isso. E aí, dentro desse perfil, como é que você acha que a gente pode encaixar esse wellness, melhor qualidade de vida, né? Como é que você vê isso, para a gente até poder entrar numa resposta aqui do Luiz Cláudio, que fala sobre a saída dos grandes centros para regiões menos populosas? Sim, tudo bem, Marcelo, e a todos aí. É um ponto bem importante, porque o comportamento pós-pandemia mostrou vários fatores que antes não eram um ponto de tanta relevância. Por exemplo, como o conforto acústico. Hoje as pessoas elas têm 2 dias de home office, então isso hoje é um ponto bem relevante. Aqui mesmo era um percentual ali de 12% de relevância e dobrou isso daí pós-pandemia, porque as pessoas têm dado importância para outros fatores. A área de lazer, que antes a pessoa nem ficava em casa, né? E hoje a gente tem investido muito mais em qualidade de vida. Acho que foi uma reflexão muito grande aí para todo mundo. E o consumidor, ele teve real mudança com fatores que ele não ligava. Com relação à pergunta que você colocou, né, que eu vi aqui no chat, das mudanças para grandes centros, existiu muito esse movimento. Como a Mitre, ela é aqui, cidade de São Paulo, a gente ainda não sentiu uma realidade sobre isso, porque as empresas, elas têm voltado o presencial. Então, aquele movimento que a gente esperava ter, ainda não está sendo uma realidade tão presente ainda na vida do consumidor. Mas a mudança de perfil para o digital, para uma compra mais de internet, nós vemos que as pessoas elas têm cuidado mais do tempo delas, né? Com uma agilidade maior, com espaços melhores, com qualidade de vida, ela quer utilizar o tempo dela melhor. Então, toda essa mudança, esse círculo que aconteceu, foi com relação a isso dentro aqui
do meu posicionamento em vendas nas unidades comercializadas, que é um volume bem grande anualmente aqui na empresa. Então, Marcelo, caiu, será? Que eu não estou vendo a imagem dele. Não, tô aqui. Eu só estava ligando a bateria do meu celular. Mas isso aí, Sofia, que eu queria te perguntar. Esses imóveis, a mudança para os apartamentos menores e alguma coisa desse gênero, como foi mencionado aqui, foi justamente por uma relação de renda. A gente aqui também na MIT fez algumas mudanças de projetos na nossa incorporação para atender de acordo com a renda do nosso cliente, tanto um ticket menor, quanto um padrão mais alto de alto luxo que a gente atua. Então, foi muito com relação mais à renda do que propriamente do cliente procura, porque ele tem procurado algo maior, porque ele tem ficado mais tempo em casa. Esse foi um dado, assim, bem importante aqui para a gente. Ótimo. Aproveitando já que a gente está falando sobre isso, Sofia, a gente acabou de ver um dado aí que fala sobre a facilidade de crédito, né, e juros mais baixos como algo que motivaria as pessoas a comprar, né, acelerar Sim. o processo de compra. Como que você vê isso dentro da Mitre, nessa atuação tão forte e multissegmentar, né, que vocês têm em São Paulo? Você vê isso acontecendo? Como é que você está vendo? Você sente isso até mesmo nos segmentos diferentes que vocês atuam? A pessoa preocupada com a taxa de juros? Sim, principalmente do médio alto, né, que o cliente ele já tem um imóvel, ele está comprando para um investimento ou para fazer um upgrade, esse cliente ele acompanha full time a taxa de juros, ele acompanha. Então, a taxa de juros caindo, a gente tem um respiro melhor. Já no nosso segmento mais, que nós trabalhamos ali no médio, né, não é na baixa renda, nesse o cliente ele tem a necessidade de uma compra, ele vai acabar fazendo o investimento dele, porque é um primeiro imóvel, etc. Então, esse segmento ele já acaba caminhando muito bem, independente aí da flutuação, porque lá na frente do financiamento, a gente sabe que vai ter uma baixa nas entregas, né, dos empreendimentos. Então, isso daí a gente vê nos dois cenários comportamentos diferentes pela necessidade do imóvel. Então, eu tenho aqui dois pilares, né, distantes. Então, um segura um pouquinho mais se o juros sobe, e o outro, ele precisa ali do bem, ele vai ver a facilidade de negociação, ele vai pleitear um pouquinho mais no ticket final. Então, aí vão entrando outros fatores para a negociação. Perfeito, perfeito. Vamos para a reta final aqui dos dados, para a gente depois poder bater um papo entre nós aí. Então, eu falei sobre a parte do que motiva. Próximo slide, por favor, Paloma. Impacto do novo imóvel na vida. Tá vendo? A gente está falando muito realmente do comportamento, de como as pessoas estão vendo isso, né? Conforto material, 70% acha que haveria um grande impacto, né? 19% um pouco e 11% nada. Então, o imóvel novo é realmente algo que impactaria na vida dela. Autoestima, 69%. Alto, Lazer, né? Muito alto, Sofia, né? Lazer e entretenimento, 63%. Sono e repouso, 59%. Segurança física, 58%. Relacionamento com a família, 58%. Olha que interessante. Tem um grande impacto, um novo imóvel no relacionamento com a família, quase 60%. Né? Saúde física, 52%. Desenvolvimento profissional, 47%. Né? Lógico que aí tem uma relação com proximidade, com maior tempo livre. E aí nós temos interação com amigos, 45%, e mobilidade e transporte, 41%. Tá? Próximo slide, por favor. Marcelo, só um ponto importante, não te cortando. Por favor, imagina, por favor, Sofia. A mobilidade, em 2019, ela era o terceiro tópico. As pessoas, elas queriam morar mais próximo do trabalho. Olha como isso mudou para a pesquisa desse ano. Então, Perfeito. Mudou completamente, né? A pessoa hoje, ela quer algo para uma autoestima dela, morar melhor. Aqui, nosso branding nós não vendemos só apartamento, vendemos um novo estilo de vida, porque é isso que a pessoa procura. E mudou muito, né, esse comportamento. Só essa observação aqui foi assustador, tá aí no último.
É verdade, é verdade. Sofia, e num cenário pós-pandemia, o cuidado que passa a existir com as relações em família, Sim, né? família. De querer morar bem, de estar próximo da família, com uma boa convivência, de estar bem. Realmente, o conceito pós-pandemia, ele muda drasticamente. Mudou, verdade, Eduardo. Boa colocação. Perfeito. Expectativa para os próximos anos. Você conseguirá economizar mais? 66% tem expectativa que sim. Ó, legal. É o brasileiro se preocupando com poupança. Isso é muito importante, né? 22% já diz que não adianta. Eu vou continuar comprando minhas coisas no cartão de crédito. E 12% não consegue nem avaliar, não sabe nem o que vai fazer ainda, né? Seu fluxo de renda será muito maior? 61% acredita que sim. Você está vendo que a gente está num momento muito interessante, porque as pessoas elas estão otimistas, né? Nós estamos falando de intenção de compra, de otimismo, as coisas vão melhorar, vou ter mais economia, mais poupança, vou ter renda maior, ocorrerá um maior desenvolvimento social no país? Nós temos aí 56% que acreditam que sim, também estamos otimistas, né? Nós temos aí outros 44% que não acreditam tanto nisso ou não sabem avaliar, mas nós estamos com 56% aí que sim. 54% ocorrerá um maior crescimento econômico no país. Então, as pessoas estão, sim, propensas a acreditar que haverá melhorias, e isso é importante para a gente criar uma solução aí de mais longo prazo. Próximo slide. Aqui, então, é só para a gente poder finalizar. Aqui são os nossos dois parceiros aí, que são as lideranças da LOTE, né, o Daniel e o Gilberto. Quem quiser conhecer um pouco mais, a gente está à disposição para poder apresentar. Próximo slide. Aqui a Global Talent, né, que é uma empresa muito interessante para vocês conhecerem, em nível de gestão de pessoas, mas também de algo especializado, com olhar de lupa para as pessoas que vocês precisam dentro das corporações aí, dentro do mercado imobiliário. Próximo slide. E aqui a nossa diretoria, que vocês já conhecem, vocês estão acostumados com o Fábio aí fazendo um webinar, a Letícia, que faz toda a parte de gestão da empresa e preocupação com todos os itens, todos os cuidados, os detalhes, e o Marcão, nosso sócio fundador, né, o cara da área técnica que está sempre aí junto com a gente. Então, próximo slide, Paloma, só para a gente poder realmente finalizar, eu queria falar com todo mundo. Aqui está, inclusive está todo mundo aqui, a galera que faz o dia a dia da Brain, né, e ajuda nesse desenvolvimento. Próximo slide. Aqui a assessoria de imprensa, se houver alguma necessidade, aí a gente passa isso para vocês também. Próximo, Paloma. Ótimo, obrigado. Então, gente, agora a gente está livre aí para poder comentar essa parte final, né, e já ir encaminhando aí para os últimos 15 minutos. Eu queria chamar primeiro o França, para o França poder falar o que você achou, França, em nível do cenário que nós construímos com essa pesquisa, né? O que estava de compra, a intenção, os desejos, os anseios, as expectativas dos 1.200 entrevistados que nós fizemos, dessa amostra, dentro do Brasil inteiro. Como é que você vê esse cenário? Esse cenário te empolga, ouvindo o Alex Veiga, né, falando sobre 2023? Como é que você está vendo essa conjunção dos dois lados da laranja, né, do comprador e de nós que somos parte do mercado? Bom, eu entrei otimista e saí otimista, né? Acho que o Alex deu uma boa visão do mercado e olhando aqui algumas coisas que os entrevistados responderam, né? Principalmente com relação à taxa de juros. É muito interessante isso, porque o mercado hoje em dia ele é separado em dois grandes mercados, né? O mercado de baixa renda e o mercado de médio e alto padrão. O mercado de baixa renda está protegido disso. Está protegido porque a taxa de juros é formada por recursos que vêm do FGTS, tem subsídios, tem melhorias que estão acontecendo, operações elas serão mais longas, até 35 anos,
haverá também a utilização do FGTS mensal para ajudar no pagamento da prestação. Então, várias coisas que vão acontecer, que no mercado de baixa renda, eu diria que ele é protegido em função da taxa de juros, sim, e ele tem os subsídios e vai ter agora condições de prazo e o que eu chamo de, não é esse nome, mas eu chamo de consignado do FGTS, que vai trazer melhor capacidade de compra para o baixa renda. Tá? No mercado de médio e alto padrão, quando as pessoas falam de taxa de juros, me preocupa um pouquinho, porque muitas vezes a pessoa chega, gostou do empreendimento, ela até tem condições de pagar, mas se ela não comprar por causa da taxa de juros, ela está fazendo um grande erro. Por quê? A taxa de juros, ela tem volatilidade. Em primeiro lugar, hoje ela subiu, como você mesmo falou, ela subiu, está em torno de 9,5% mais a TR, a taxa de juros. Enquanto a Selic saiu de 2 para 13,75. Ou seja, a taxa de juros do mercado imobiliário, ela ainda é a menor taxa de juros que se possa ter quando você vai num banco. Uma grande empresa não vai conseguir tomar dinheiro até R mais 9,5, porque isso vai estar abaixo do Selic. Portanto, a taxa de juros é baixa. O prazo é um prazo muito longo, ele vai até 30 anos. Então, essas condições existem. E outra coisa que é importante frisar, se você comprou o seu imóvel hoje, a taxa está até R mais 9,5, e daqui a um período a taxa de juros caiu, o mercado brasileiro tem hoje a portabilidade. A portabilidade permite que a pessoa transfira o seu financiamento para outra instituição financeira. E ela fará isso se outra instituição financeira oferecer uma taxa melhor. Portanto, se o mercado cair de patamar de taxa de juros, eu acho que não vai nem precisar ir para outra instituição financeira. O próprio banco vai reprecificar. Então, a taxa de juros, quando apareceu com 31%, eu achei uma preocupação até muito grande ter essa facilidade de você poder mudar a taxa de juros ao longo do período da transação. Esses são os comentários que eu queria fazer, que eu fiquei mais aqui. Eu não vou continuar, senão o tempo é curto, mas teriam vários comentários para fazer. Tá ótimo, França, eu sei disso. Eu vou já chamando todo mundo aí para vocês poderem fazer as suas considerações, né, para a gente poder ouvir vocês. Eu queria ouvir o Renato também. Renato, o que você achou, né, de toda a pesquisa, desse cenário que a gente montou aí? Qual a sua percepção e as suas perspectivas para 23? Acho que a pesquisa é muito boa, mais uma vez, lembrando que é só uma parte dela que está aí, a gente sabe que tem muito mais dados depois que a gente vai mostrar. O que me chama a atenção aí, Marcelo, que eu gostei bastante, é quando a gente olha o que leva à compra do imóvel, questões de qualidade de vida, autoestima, conforto, família, ou seja, imóvel é qualidade de vida. Por isso, nenhum governo vai ser louco de deixar a habitação em segundo plano. Isso que me dá confiança que a gente vai ter aí um programa habitacional, seja ele Casa Verde e Amarelo, seja Minha Casa Minha Vida, aí com muito fogo para o ano que vem, que deve puxar esse mercado aí de média e baixa renda. E eu vejo o mercado melhor do que eu via no começo do ano passado. Acho que a gente, no final do ano passado, estava com muito medo desse ano, e a gente viu aí o Alex lançando aí um empreendimento aí de quase 1 bi, e assim, as empresas, quase todas elas batendo recorde de venda esse ano. Então, acho que 2023 também pode ser assim. Acho que é um ano que os custos de construção começam a cair um pouco, então as perspectivas aí é que a gente vai ter um bom ano. A gente veio em 2021, que foi recorde de lançamentos histórico. 2022 acho que vai estar próximo, um pouco, talvez um pouco menor, mas um patamar muito alto. E 2023 aí acredito que vamos ter um bom ano também. E para quem é do Casa Verde e Amarelo, aí as perspectivas também são muito boas, aí dado isso que eu falei, né? Acho que imóvel qualidade de vida e todo governo quer ter qualidade de vida. Perfeito. Marcelo. Pois não. Pode falar, Alex. Só complementar o que o França falou, a gente aqui na Patrimar bate muito numa tecla para o corretor falar justamente o que o França falou. Porque o leigo fala, mas o juro saiu de 2 a 13 não sei quanto. Não. A casa própria não tem esse range tão grande, né? E veja bem, e a Caixa Econômica está aí cheio de, vamos falar, de mimos interessantes para o adquirente.
Então, esse é um item super relevante, a gente demonstrar que não é essa flutuação que vai acontecer diretamente no bolso dele. Isso não impacta tanto, feito um leigo pode achar. E a outra coisa que eu queria colocar também, assim, aí no caso da média e da alta renda, tem novos entrantes aí, novos agentes financeiros. O Banco Inter cada vez mais agressivo, e agora nós fomos procurados aqui pelo Banco Safra e fechamos um contrato com eles. Não era um banco que tinha essa tradição. Portanto, eu acho que o funding está super aí disponível e acho que a gente está num momento espetacular, porque essa mudança de hábito, feito Eduardo, a Sofia, tão bem colocado, elas geram nas empresas um movimento muito interessante, que é descobrir o que o comprador quer, né? E procurar dar uma atenção maior, feito a Sofia falou ali que ano passado, ano atrasado, não me recordo, um dos itens mais relevantes era você trabalhar perto, morar perto de onde você trabalha. Hoje, com o home office, e é uma realidade, aqui na Patrimar, nós perdemos funcionários por demorarmos a aderir ao trabalho em casa. Mudou, as coisas estão mudando, os desejos, a família que foi tanto falado, essas coisas passam a ter uma relevância enorme. Então, é por isso que talvez essa demonstração da pesquisa, que o desejo de compra, apesar do momento conturbado, continua muito alto. São números muito relevantes para o segmento. Isso que eu queria colocar. É um momento muito especial, muito bacana. Perfeito, Alex. Eu compartilho aí da sua visão e da sua empolgação, acho que é isso mesmo. Uma vez me falaram no webinar por que eu estava tão animado se o ano de 2022 ia ser terrível. E eu estou aqui para lembrar aquela pessoa que fez essa colocação para mim lá atrás que não foi terrível. E que aqui a gente só tem fera. Esse pessoal aqui, você acha que o Leonardo não acorda animado? Se não é animado, não entra no mercado imobiliário. Fica de fora, gente, porque ele é desafiador e ele precisa que as pessoas estejam com essa empolgação que a gente está vendo e realmente olhando boas informações. Aqui teve duas pessoas que falaram duas coisas que eu acho que a gente podia falar. Uma delas, o França respondeu e o Alex também respondeu, né, que é realmente mostrar isso, essa diferença, a gente conseguir publicitar o quanto esse juros ainda é viável. Ele ainda é viável, os juros que está aí. Então, isso realmente é muito importante. E a Mari faz uma colocação aqui que a pesquisa foi feita antes da eleição e não foi, Mari. A pesquisa foi feita inteira no mês de novembro, já após a eleição do novo governo, né? E terminou agora, dia 27, aqui, domingo, a gente terminou a coleta. Então, ela é bem fresquinha mesmo, ela está ainda cheirando a novo, tá? Então não precisa se preocupar. E aí, para a gente poder ir finalizando, eu queria ouvir o Leonardo, né? Leonardo, as suas expectativas, a gente poderia aqui ficar mais uma hora, porque eu queria falar sobre ESG, sobre as coisas de tecnologia, de inovação que a gente está vendo aí, só que não vai dar tempo. Então eu queria, Leonardo, que você falasse aí os seus comentários finais e realmente te agradecer pela oportunidade de estar sempre junto com a Yoshi aí, que é uma empresa que realmente agrega muito ao nosso mercado. Sem dúvida, é um prazer estar aqui com vocês. Um tema super relevante, essa pesquisa feita após eleições. Eu acho que o mercado todo, o Brasil todo está muito interessado em ouvir essas perspectivas do mercado imobiliário. Sem dúvida, é um tema importantíssimo e é um prazer estar aqui com vocês. Acho que o França colocou muito bem, junto com o Alex, essa questão do crédito imobiliário ainda sendo muito atrativo. A gente fala muito de Selic
nossos salões de venda, mas a verdade é que o crédito imobiliário ele é muito atrativo, abaixo da Selic. Então, isso é um ponto de muita relevância mesmo. Lembrando que quando a gente fala de inflação, é uma inflação global que tende a se ajustar. Eu acho que toda a cadeia produtiva ela tende a se ajustar no pós-pandemia. Isso já está acontecendo, a gente já tem insumos aí que estão já caindo de preço. Isso é muito importante, né? Então, a gente tem uma perspectiva bastante interessante quando a gente também pensa nos 25% do público investidor que vocês mapearam. A gente olha assim que quando existe um cenário também de incerteza, o investimento imobiliário, sabe, investimento sólido, investimento muito procurado. A gente tem isso dentro do nosso histórico. Em outras eleições, em outros momentos também que o investimento imobiliário ele ganhou força, ganhou visibilidade, entrou com mais força no radar do investidor. E para o público de morador, que é o público mais relevante, eu acho que é exatamente isso. A gente tem aí várias condições de funding, a gente tem muitas formas de estar viabilizando o empreendimento, e eu olho, sem dúvida, o ano de 2023 com otimismo. Claro, a gente sempre tem ao longo dos 57 anos aí da nossa história, a gente sempre foi também cauteloso, a gente sempre foi muito pé no chão. Então, isso vai continuar sendo a nossa orientação da nossa gestão, a nossa filosofia de trabalho, mas esse ano foi um ano fantástico e eu acho que ano que vem também será um ano muito bom. Perfeito, Léo, muito obrigado aí pelo seu comentário, eu acho que é perfeito mesmo. Guilherme, Longitude, você, a sua visão aí, esse perfil aí que você tem, né, da sua experiência como profissional do mercado, como é que você vê 2023 aí, as suas considerações finais? Bom, Marcelo, acho que todo mundo colocou muito bem aí, colocando uma visão de cada um em cima do segmento que trabalha, que atua. Olhando um pouco então para o econômico aqui, que é onde a Longitude atua, enxergando uma intenção de compra acima de 30% ainda, significa um indicador bem alto, né? Se a gente olhar para um ano de 2023 com uma inflação mais em linha, com menos volátil, né, no segmento econômico isso é muito importante, porque a gente não consegue justamente trazer a indexação da inflação no saldo financeiro do cliente, né? A gente desliga na cabeça e aquela inflação a gente tem que projetar uma viabilidade, enfim, a gente não tem como corrigir isso. Então, uma inflação mais em linha nos ajuda muito a ter uma previsibilidade de custo, né? Com uma intenção de compra acima de 30, e quando a gente enxerga lá um motivo de antecipação da compra ser crédito, e aí fazer um pouco em linha com o que o França falou, crédito no econômico, não estou falando de taxa de juros, né, porque a gente está blindado ali com o FGTS, mas crédito no motivo de como funciona a linha de crédito da habitação econômica popular. Então, se a gente tiver todas as alternativas que o França comentou, né, de FGTS sendo o seguro, né, de parcelas futuras entrando como capacidade de pagamento, a gente conseguindo um aumento do teto, a gente aumentou o prazo de financiamento do cliente. Então, a gente vai conseguir antecipar um movimento que teve uma disparidade muito grande, né? Que foi essa questão da inflação e renda, que não acompanhou. Então, com essas alternativas de crédito, melhorando o modelo de crédito econômico, a gente consegue trazer isso para uma realidade mais parecida. Então, com certeza, se todas essas ideias acontecerem logo agora no primeiro semestre, a gente vai cair nesses 50% de pessoas que querem antecipar o momento de compra, né, dos 30% que tem intenção de compra. A gente vai cair com esses 50%. Então, quando eu olho isso, isso aqui é lindo, é muito bom para o mercado econômico aí. E a gente fica muito feliz de conseguir ter esses dados já para a gente poder usar isso aí agora mesmo, porque a gente acho que todas as empresas estão no momento de planejamento aí para o ano de 2023, isso nos deixa mais otimista, apesar de estarmos sempre. Perfeito, é isso aí mesmo. E aí eu vou chamar a Eduarda para poder complementar aí, né? Que eu tenho certeza que ela não pensa diferente de você, então eu quero que a Eduarda complemente aí. Marcelo, de fato, hoje está se vivendo no país
um cenário de transição política pós-eleição e que está gerando uma certa insegurança no mercado. Tudo que a gente viu aqui hoje, tudo que a gente conversou, e todos do segmento econômico, eu e aqui o Guilherme representando o segmento econômico, e os demais craques aqui que estão falando da média e da alta renda, vão muito em conta com esse cenário otimista que a gente está vendo para 2023. Esse novo governo, ele tem uma pauta relevante e importante, né, sobre a necessidade da habitação popular. Ele vai dar uma atenção especial para baixa renda, com políticas de subsídio, né? O Alex mencionou sobre isso. Então, assim, hoje em dia, a política habitacional de baixa renda no país não é uma questão de esquerda ou de direita. Hoje a gente entende que é necessário no nosso país tratar disso e é algo que já está segmentado e superado, de fato, né? Então, assim, eu acho que uma pesquisa pós-eleição, ainda trazendo um número robusto como esse, realmente mostra que a gente vai ter um ano, eu ouso dizer que vai ser desafiador, vai ser um ano pé no chão, mas que a gente tem muito otimismo para poder realizar e para poder conseguir contribuir com o déficit habitacional do nosso país, tendo em vista todos esses números que a gente viu, os próprios números que o França trouxe, né, do número do déficit habitacional no nosso país. É um país com muitas oportunidades e não são oportunidades a médio e curto prazo, são oportunidades a longo prazo. E a gente trazendo diferenciais competitivos, não só de qualidade de produto, mas inovações aos produtos, né? Obviamente acompanhando desses detalhes dessa pesquisa que foi feita por vocês com brilhantismo, eu acho que a gente vai conseguir alçar voos mais altos e conseguir atingir os nossos objetivos. Obrigada mais uma vez pelo convite e por estar aqui junto com vocês nessa manhã tão agradável, viu, gente? Obrigado, Eduarda. Obrigado você. Sofia, me diga, o que você vê aí para São Paulo, para os diversos segmentos, né? A gente sabe que a Mitre também aí tem um mercado forte, né, trabalhando no Student Living, em outros mercados, mas porque vocês vivem essa panela de pressão que são 12 milhões de habitantes numa capital? Então, como é que você vê aí 2023? Quais as suas perspectivas? Marcelo, eu vejo, como você comentou, eu estou bem animada. É claro que temos desafios, todo mundo aqui sabe disso, como é o nosso setor, mas eu vejo a nossa volatilidade, né? Não vai ser nem a primeira nem a última situação no Brasil, e como que o mercado imobiliário reagiu em todos esses anos. E no final das contas foi tudo muito bem, né? R$10 mil o metro, como foi mencionado, e hoje 52, dá para ver que não todo investimento ele é muito bem feito. Então, aqui dentro da companhia, a gente está bem empolgado e bem animado, seguindo o nosso cronograma, né? Do que a gente tem trabalhado aqui, as vendas têm acontecido, e a gente tem diversificado muito nossos produtos, né? Para atender aí um público maior. Então, estamos animados para esse ano, sempre animado e criando soluções novas. É isso. Perfeito. Antes de chamar o Renato e o França para a gente poder encerrar, eu queria realmente agradecer ao Guilherme, ao Leonardo, ao Alex Veiga, né? O Alex, tenho certeza que ele correu para poder estar aqui hoje, então eu queria realmente agradecê-lo. Agradecer a Eduarda, a Sofia, pela importância de a gente conseguir bater esse papo. Eu tenho que agradecer também a nossa audiência, ao grupo da Brain e da Abrainc, que se esforça para conseguir fazer esse bate-papo acontecer. Eu estou mais animado do que eu estava, eu já sou um cara animado, né? O Fábio apareceu por aqui, viu, França? Ele apareceu por aqui para falar que ele estava vendo que as coisas estavam acontecendo, que estava tudo com um debate muito interessante. Então, ele mandou um abraço a todos aí, o Fábio Tadeu Araújo, CEO da Brain, né? Então, ele já mandou um abraço aí. E eu queria encerrar realmente passando a palavra para o Renato e para o Luiz, agradecendo a audiência desse bate-papo e dizendo o seguinte: a gente chegou a perto de 600 pessoas simultaneamente e a gente teve um bate-papo muito forte, as pessoas perguntaram muita coisa e muita coisa até ficou difícil de responder. Então, eu vou fazer um convite de vocês já tenham o contato da Brain,
né, vocês, então, nos perguntarem, nos procurarem, né, nós temos toda uma equipe preparada para atender vocês, e aí, se vocês quiserem conversar com a gente está à disposição aí de vocês para essa proximidade, tá? Fiquem bem à vontade quanto a isso, tá? Então, muito obrigado, um forte abraço a todos aí, e eu queria passar a palavra, então, para o Renato, para ele poder se despedir, e depois para o França, para a gente poder encerrar, e a gente já estourou o nosso tempo aqui. Agradeço aí a todos os ouvintes aí, né, mais de 600 pessoas, e acho que realmente a gente fez essa provocação para a Brain, foi muito útil ter esse material. Eu, como equipe técnica, a gente precisava de um material que desse um painel do mercado consumidor pós-eleição, e a gente conseguiu ter isso em tempo hábil. Foi um desafio para nós, para a Brain, que graças a Deus vocês conseguiram cumprir, e com certeza esse material vai ser muito importante para que os empresários tenham uma visão do ano que vem, que as pessoas entendam aí como está o mercado para o ano que vem, que graças a Deus até que está um bom mercado. Mas muito obrigado aí pelo trabalho, que acho que é muito útil para o setor. Eu queria agradecer a todos que participaram, tanto aqui contribuindo com as suas ideias, quanto aqueles que são os ouvintes nossos e aqueles que fizeram perguntas, a Brain. E é muito interessante a gente ver. Saiu a pesquisa e a convergência que todos nós temos com relação ao mercado. Então, acho que isso é muito positivo para o ano que vem. Acho que o setor de construção residencial, a gente tem muito a fazer no Brasil no futuro, nos próximos anos. Não é à toa que tem tanto investidor estrangeiro que está sempre em cima das empresas de capital aberto, olhando, analisando, pelo potencial que a gente tem de volume de negócios nesse país. Então, muito obrigado a todos por terem participado e desejo aí um bom dia a todos. Um grande abraço. Você entrega uma chave para uma família, é uma sensação de que você está fazendo algo além de um negócio. O Empório é uma caixinha. Como é que eu atraio o comprador? Eu tenho que botar nessa caixa aquilo que ele precisa. O primeiro grande aprendizado da Fazenda Boa Vista foram os 180 empreendimentos que foram estudados antes dela ser lançada. Você, para terminar um prédio, Fábio, você tem que lançar o outro. Então, você terminava com o dinheiro do que ia começar. E o que quer dizer isso, somos gramadense? Tinha detalhista, a gente tem carinho de receber, a gente tem paixão por servir. O que eu acho que o grande mercado que o Brasil tem é o faixa 1,5. Vamos dizer, conseguindo das pessoas o máximo de financiamento que elas podem assumir. As pessoas às vezes me perguntam isso, como está a demanda por imóveis no Brasil? Demanda por imóveis nunca foi problema. Uma equação dessa, a demanda não é problema. Está no crédito. Manter um prédio é muito bom, mas também é um pouco de vaidade, porque o teu nome fica como legado. Quando você der dinheiro para comer para alguém que não tem nada que comer, o legado fica abstrato e espiritual. A empresa ela tem que ser do tamanho que ela consegue ser muito competente. Então, tem aí aproximadamente 30 anos que isso é o que a gente faz. E nesse segmento a gente já fez um pouquinho de tudo. Toda entrevista, todo bate-papo que eu dou, o racional, o fundamento é o mesmo. Se você escolher um lugar migratório, mais migratório do Brasil, é São Paulo, Zona Sul e Zona Oeste. Tem uma mudança de forma de usar o escritório, né?
está caminhando mais para aquelas empresas tecnológicas, um ambiente mais lounge. Essas taxas de juros muito altas, uma vez a gente passando essa fase mais aguda da crise, eu acho que a gente vai ver um preço de equilíbrio maior do que a gente viu, do que a gente esperava anteriormente. Os nomes mais relevantes do mercado imobiliário estão no canal da Brain. Esteja você também. Inscreva-se.